Capítulo 10. É justo que o infeliz sofra. Sua dor e humilhação decorrem das leis da natureza, e para que os fins da natureza se realizem é preciso que exista tanto o sofredor como os indivíduos que lhe causam problemas, os quais, entretanto, desfrutam de seu próprio êxito. É exatamente essa verdade que deveria extinguir qualquer remorso na alma de um tirano ou um malfeitor, que não se contenha e se entregue a todos os atos que possam nascer em sua imaginação, pois é a voz da natureza que lhe sugere tal atuação. Se as inspirações secretas da natureza nos guiam ao mal, então obviamente é porque a existência do mal na natureza é imprescindível. Donatien Alphonse François de Sade. O estampido e o estrondo das portas da cela primeiro abertas, e logo em seguida fechadas acordou a mais jovem das irmãs Carra. A mais velha estava sentada à mesa, ocupada em raspar os restos de trigo sarraceno grudados no fundo da vasilha de estanho. Como foi lá no tribunal, Quena? Joana Selborne, chamada de Quena, sentou-se no beliche sem dizer nada, apoiou os cotovelos nos joelhos e a testa nas mãos. A jovem Scarra bocejou, arrotou e soltou um peido alto. Corrut, encolhido no beliche do lado oposto da cela, balbuciou algo em voz baixa e virou a cabeça. Estava zangado com Quena, com as irmãs e com todo mundo. Nas prisões comuns ainda se separavam os presos tradicionalmente de acordo com o sexo. Nas prisões militares o costume era outro. Foi o imperador Fergus Varemreis que lançara um decreto confirmando a igualdade de direitos dos sexos no exército imperial. Ordenou a emancipação, e que os direitos fossem iguais sob todos os aspectos e em toda a frente militar, sem nenhum tipo de exceção ou privilégio especial a qualquer um dos sexos. A partir daquele momento os detentos nas prisões militares ou fortalezas ficavam juntos nas celas. E aí? Repetiu a mais velha das Carras. Vão soltar você? Pode crer, disse Quena com amargura, ainda com a cabeça apoiada nas mãos. Terei sorte se não me enforcarem. Droga! Confessei toda a verdade, não escondi nada. Bom, quase nada. E esses filhos da mãe, quando começaram a me interrogar, primeiro fizeram-me passar por idiota perante todos, e depois concluíram que eu não sou uma pessoa confiável, mas sim uma criminosa, e finalmente me acusaram de ter participado de um complô cujo objetivo era organizar um golpe. Golpe. A mais velha das Carras acenou com a cabeça, como se tivesse entendido perfeitamente do que se tratava. Tá, se for um golpe, então lascou-se Quena. Como se eu não soubesse disso. A jovem Scarra espreguiçou-se, outra vez abriu a boca num largo e alto bocejo, e como uma pantera saltou do segundo andar do beliche e chutou, com um pontapé enérgico, o banco de Corrut, que barrava seu caminho. Em seguida cuspiu no chão ao lado do banco. Corrut rosnou, mas não se atreveu a fazer nada além. Corrut estava terrivelmente zangado com Quena, e tinha medo das irmãs. Quando puseram Quena em sua cela 3 dias antes, logo se descobriu que Corrut tinha outra visão sobre a emancipação das mulheres e a igualdade de direitos. No meio da noite jogou o cobertor na parte superior do corpo de Quena com o intuito de se aproveitar da parte inferior. Provavelmente conseguiria fazer o que planejava se não fosse o fato de Quena ser psionica. A moça penetrou seu cérebro de tal maneira que Corrut uivou feito lobisomem e dançou dando pulos pela cela como se tivesse sido picado por uma tarântula. Quena, movida por pura maldade, forçou-o por telepatia a se pôr de 4 e bater a cabeça ritmadamente contra a porta da cela revestida de chapa. Quando os guardas abriram a porta, alarmados pelo terrível estrondo, Corrut deu uma cabeçada em um deles e, em consequência, foi punido com 5 cacetadas e o mesmo tanto de chutes. Resumindo, Corrut não desfrutou do prazer planejado naquela noite, e ficou furioso com Quena. Nem se atreveu a pensar em revidar, pois no dia seguinte as irmãs Scarra foram colocadas na mesma cela. O sexo feminino dominava, e logo se descobriu que as convicções das irmãs sobre a igualdade dos sexos eram próximas às de Corrut, só que completamente invertidas quanto aos papéis atribuídos aos seus representantes. A jovem Scarra encarava o homem com um olhar feroz e proferia comentários provocadores, e a mais velha gargalhava esfregando as mãos em contentamento. O efeito era tal que Corrut dormia no banco que planejava usar quando fosse necessário defender sua honra. Porém suas chances e perspectivas eram quase nulas, pois ambas as Carras serviam em tropas de linha, e eram veteranas de várias batalhas, portanto não ficariam com medo de um banco. Se quisessem violá-lo, conseguiriam, mesmo se ele estivesse armado com um machado. Contudo, Quena estava certa, ou quase certa, de que as irmãs estavam apenas brincando. As irmãs Scarra estavam na cadeia por ter agredido um oficial.
Corhut, que era mestre de provisões, estava envolvido numa investigação ligada a um grande e famoso caso de roubo de arcos militares que estava alcançando círculos cada vez mais altos. Lascou-se, Kenna repetiu a Scarra mais velha. Você se meteu numa bela cabala. Ou melhor, você foi metida nela. Diabos, não sei como você não se tocou, na hora, que era um jogo político. Scarra olhou para ela sem saber como entender essa afirmação monossilábica. Kenna desviou o olhar. É óbvio, pensou, que não vou falar o que não revelei. Aos juízes, isto é, sabia em que jogo me meti, ou como, e quando me dei conta de tudo. Você mordeu a isca e a jovem Scarra, a menos esperta, afirmou sabiamente. Kenna tinha certeza de que ela não fazia ideia do que se tratava. E como terminou o caso daquela princesa sintrense? A Scarra mais velha não desistia. Vocês finalmente a pegaram, não é? Pegamos, se for o termo certo. Que dia é hoje? 22 de setembro. Amanhã é o equinócio. Que estranha coincidência. Então amanhã fará exatamente um ano daqueles acontecimentos. Já um ano. Kenna espreguiçou-se no beliche, apoiando a nuca em suas mãos entrelaçadas. As irmãs estavam caladas. Esperavam que aquilo fosse apenas uma introdução à história. Nada disso, irmãs, Kenna pensou, olhando para os desenhos obscenos e frases ainda mais obscenas riscados nas tábuas do andar superior do beliche. Não ouvirão nenhuma história. Não é nem pelo fato de o canalha Corhut feder a um cagueta de merda ou delator premiado. Simplesmente, não quero falar sobre isso. Não quero relembrar. Não quero relembrar o que aconteceu há um ano, depois que Bonhart fugiu de nós em Claremont. Chegamos lá com 2 dias de atraso, lembrou-se. O rastro já tinha esfriado. Ninguém sabia aonde o caçador de recompensas havia ido. Ninguém, salvo o comerciante Ovenagel. Mas Ovenagel não queria falar com Selin, nem permitiu que entrasse em sua casa. Deixou um recado com os criados dizendo que não tinha tempo e que não concederia audiência. Coruja ficou amuado e zangado. Mas o que podia fazer? Tratava-se de Ebbin, que não pertencia à sua jurisdição. E não havia como tratar com Ovenagel de outro nosso modo, pois ele mantinha lá em Claremont sua tropa particular, e não se podia simplesmente provocar uma guerra. Boreasmo andava farejando, Dacre Silifan e Olarchein tentaram recorrer à corrupção. Tio Ishad à magia élfica, eu tentara detectar e ouvir os pensamentos, mas o efeito não era satisfatório. Soubemos que Bonhart partira da cidade pelo portão sul, e que antes de partir, em Claremont havia um pequeno templo, construído de madeira de Lárice, junto do portão sul e da praça do mercado. Antes de partir de Claremont, Bonhart surrou Falca com um chicote em frente desse templo, na presença de todos, inclusive dos sacerdotes. Vozeirava declarando que provaria quem era seu senhor e mestre, e que a treinava com um chicote porque estava com vontade, e que, se quisesse, poderia treiná-la até a morte, pois ninguém a defenderia, ninguém iria em seu socorro, nem os humanos, nem sequer os deuses. A jovem Scarra olhava pela janela, pendurada na grade. A Scarra mais velha comia os restos do trigo sarraceno da tigela. Corhut pegou o banco, deitou-se e enfiou-se debaixo do cobertor. Ressoou o sino da guarita, os sentinelas trocaram cumprimentos em seus postos na muralha. Kenna virou o rosto para a parede. Alguns dias depois nos encontramos, pensou. Eu e Bonhart, cara a cara. Encarava seus olhos de peixe, desumanos, pensando apenas em uma coisa. Como ele a espancara. E por um momento adentrei seus pensamentos. E foi como se tivesse metido a cabeça num túmulo revirado. Foi no dia do equinócio. E no dia anterior, em 22 de setembro, percebi entre nós a presença de um invisível. Stefan Selin, o legista imperial, ouvia sem interromper. Mas Kenna viu sua feição mudar. Repita, Selborne disse devagar. Repita, pois não consigo acreditar no que acabei de ouvir. Cuidado, senhor legista murmurou. Finja que está com raiva, como se eu estivesse aqui a pedido, e o senhor estivesse negando. Isto é, para manter as aparências. Eu não estou enganada, tenho certeza. Faz 2 dias que um invisível está no meio de nós. Um espião invisível. Era preciso admitir que Coruja era inteligente, percebia tudo num instante. Não, Selborne, nego disse em voz alta, embora evitasse exagerar tanto no tom da voz, como na expressão facial. Todos têm que se submeter à disciplina. Não há exceções. Não permito. Pelo menos ouça, senhor legista. Kenna não tinha o talento de Coruja, portanto não conseguiu parecer natural, embora a artificialidade e a aflição da pedinte fossem intoleráveis. Pelo menos ouça, diga, Selborne, mas seja breve e concreta. Faz 2 dias que nos espiona, murmurou, fingindo apresentar suas razões com humildade. Desde Claremont.
Deve estar nos seguindo sorrateiramente. Aproxima-se nos acampamentos, invisível, anda no meio das pessoas, escuta. Anda escutando, droga de espião. Selin não precisava fingir nem a severidade, nem a raiva, pois sua voz até vibrava com fúria. Como você conseguiu detectar? Anteontem, quando o senhor dava ordens ao senhor Silifan diante da taberna, o gato que dormia em cima da mesa rosnou e recolheu as orelhas. Achei aquilo suspeito, pois ninguém estava daquele lado. E depois percebi algo, como se fosse um pensamento e uma vontade alheios. Quando em volta, há apenas pensamentos afáveis comuns, para mim um pensamento alheio desse tipo. Senhor legista, é como se alguém estivesse gritando alto. Fiquei ainda mais atenta, agucei os sentidos e percebi. Você consegue sentir sempre? Não, nem sempre. Ele tem alguma proteção mágica. Sinto apenas quando está muito perto, e nem sempre. Por isso é preciso recorrer ao fingimento, pois não se sabe se não está por perto em determinado momento. O mais importante é não espantar, falou Coruja devagar. O mais importante é não espantar. Eu o quero vivo, Selborne. O que você propõe? Vamos usar o método da empada. Empada? Fale mais baixo, senhor legista. Mas, certo, não importa. Tudo bem. Fique à vontade para agir como quiser. Amanhã façam com que paremos em alguma vila para pernoitar. Eu tratarei do resto. E agora, para manter as aparências, me repreenda fervorosamente e eu me retirarei. Fico sem jeito repreendendo-a, sorriu de leve e piscou os olhos, assumindo imediatamente a cara soberba de um severo comandante. Pois estou satisfeito com seu trabalho, senhora Selborne. Disse senhora. Senhora Selborne. Dirigiu-se a ela como se fosse oficial. Piscou mais uma vez. Não. Disse e acenou com a mão, entrando em seu papel com maestria. Nego o pedido. Retire-se. Sim, senhor legista. No dia seguinte, ao cair da tarde, Selin ordenou uma parada na vila localizada às margens do rio Lete. A vila era rica e protegida por uma paliçada. Entrava-se por um portão elegante feito de frescas vigas de pinheiros novos. A vila chamava-se Unicórnio, e o nome derivava de uma pequena capela de pedra em que havia um boneco de palha em forma de unicórnio. Eu me lembro, Kena recordou-se, que soltamos uma gargalhada quando vimos esse ídolo de palha, e o alcaide explicou com uma cara séria que o sagrado unicórnio que protegia a vila antigamente era de ouro, depois de prata, de cobre, havia algumas versões feitas de ossos e algumas de madeira nobre, mas todas foram furtadas ou roubadas. Havia pessoas que vinham de longe para furtá-lo ou roubá-lo. A paz estabeleceu-se só a partir do momento em que o unicórnio foi feito de palha. Montamos um acampamento na vila. Selin, conforme fora combinado, ocupou o salão público. Após menos de uma hora transformamos o invisível espião numa empada. De um modo clássico e simples. Aproxime-se e ordenou Coruja em voz alta. Aproxime-se e dê uma olhada neste documento. Já? Todos já estão aqui? Não vou explicar duas vezes. Olar Shein, que acabara de beber de uma caneca um pouco de nata misturada com leite coalhado, lambeu os lábios, limpou o bigode de nata, guardou o recipiente, olhou em volta e contou. Dacre Silifan, Bert Brigden, Neratin Seca, Tio Echad, Joana Selborne, falta do Ficey. Chamem-no. Criel. Do Fi Criel. Venha até o comandante para receber as instruções e ordens importantes. Ande já. Do Ficey Criel entrou na sala arfando. Todos estão aqui, senhor legista, declarou Olar Shein. Deixem a janela aberta. Está fedendo tanto a alho que dá vontade de vomitar. Abram a porta também para o ar circular. Brigden e Criel seguiram as ordens e abriram a janela e a porta. Kena constatou, mais uma vez, que Coruja era um ator muito convincente. Aproximem-se, senhores. Recebi este documento confidencial e importantíssimo do imperador. Prestem atenção, por favor, agora. Vociferou Kena, enviando um forte impulso cujo efeito sobre os sentidos assemelhava-se ao do relâmpago. Olar Shein e Dacre Silifan pegaram as canecas e derramaram a nata simultaneamente na direção apontada por Kena. Tio Echad jogou impetuosamente uma boa medida de farinha que mantinha escondida sob a mesa. No chão da sala materializou-se uma silhueta de farinha e nata, inicialmente desforme. Mas Bert Brigden estava atento. Avaliou sem erro, onde estava a cabeça da empada e bateu contra ela, com toda a força, uma frigideira de ferro fundido. Em seguida, todos caíram por cima do espião empanado de nata e farinha, tiraram de sua cabeça o gorro da invisibilidade, agarraram suas mãos e pernas, viraram a mesa com o tampo para baixo e prenderam os membros do cativo às pernas da mesa, tiraram seus sapatos e meiões e enfiaram um deles na garganta escancarada, pronta para soltar um grito.
Para terminar a obra, Dufy-Criel deu um pontapé violento nas costelas do cativo, e os outros viram, contentes, seus olhos saltarem das órbitas. Bem feito, avaliou Coruja, que não se moveu durante o acontecimento incrivelmente breve. Mantinha a mesma posição, com os braços cruzados no peito. Ótimo trabalho. Parabéns. Sobretudo para a senhora Selborne. Droga, Kenna pensou. Se continuar assim, terei chances de realmente virar oficial. Sr. Brigden, disse Stefan Selin com frieza. Estava em pé, erguendo-se sobre o cativo sentado, com os pés presos à mesa. Coloque, por favor, o ferro no fogo. Sr. Echad, por favor, certifique-se de que nas proximidades do salão público não há crianças. Inclinou-se, mirou o cativo nos olhos. Você não aparecia havia muito tempo, Riense disse. Já estava preocupado, pensando se tinha acontecido alguma desgraça. O sino da guarita dobrou. Era o sinal de troca de guarda. As irmãs Carra roncavam melodiosamente. Corruta estalava a língua, sonhava e segurava o banco. Kenna lembrou que esse tal de Riense se fingia de valentão, de corajoso. O feiticeiro Riense transformado numa empada e amarrado às pernas da mesa com os pés descalços para cima. Fingia-se de valentão, mas não conseguiu enganar ninguém, especialmente a mim. Coruja avisara que se tratava de um feiticeiro, portanto emaranhava seus pensamentos para que não pudesse fazer uso da magia ou procurar ajuda mágica. Aproveitei a ocasião também para lê-lo. Bloqueava o acesso, mas quando cheirou a fumaça que subia do carvão na fogueira, em que se aquecia o ferro, sua proteção e seus bloqueios mágicos furaram que nem cueca velha, e eu pude fazer a leitura à vontade. Seus pensamentos eram como os de qualquer pessoa na mesma situação, pessoas que em breve seriam torturadas. Eram pensamentos errantes, trêmulos, cheios de medo e desespero. Pensamentos frios, viscosos, molhados e fétidos, como as vísceras de um cadáver. Mesmo assim, quando retiraram a mordaça, o feiticeiro Riense tentava se fingir de valente. Tudo bem, Selin. Vocês me pegaram. Venceram. Parabéns. Curvo-me diante da técnica, da competência e do profissionalismo. São homens muito bem treinados, de dar inveja. E agora, por favor, me livrem desta posição incômoda. Coruja pegou uma cadeira, sentou-se nela com as pernas escancaradas e apoiou as mãos entrelaçadas e o queixo no encosto. Encaravam o cativo ao chão. E estava calado. Ordene que me soltem, Selin repetiu Riense. E depois mande que os subordinados se retirem daqui. O que tenho para dizer deve ser dirigido só a seus ouvidos. Sr. Brigden? Perguntou Coruja, sem virar a cabeça. Qual é a cor do ferro? Só um. Instantinho, Sr. Legista. Senhora Selborne? É um pouco difícil ler agora. Kenna deu de ombros. Está assustado demais, o medo sufoca todos os outros pensamentos. E há um monte de pensamentos, pode crer. Entre eles, alguns que está tentando esconder atrás de biombos mágicos. Mas não é nada difícil para mim, posso. Não vai ser necessário. Tentaremos da maneira clássica, com ferro em brasa. Diabos! Urrou o espião. Selin, você não pretende. Coruja inclinou-se, a expressão em seu rosto alterou-se levemente. Primeiro, Sr. Selin falou devagar. Segundo, sim, com certeza pretendo mandar que assem as solas de seus pés, Riense. E farei isso com uma enorme satisfação, pois tratarei o assunto como justiça secular. Aposto que você não está entendendo. Riense permanecia calado, então Selin continuou, pois veja, Riense, eu havia aconselhado a Vatier de Ridiaux que assassem seus calcanhares já há 7 anos, quando você tentava bajular o serviço secreto imperial feito um cachorro, implorando clemência e o privilégio de ser um traidor e agente duplo. Eu repeti o mesmo conselho há 4 anos, quando você lambia o saco de Enlir, intermediando nos contatos com Vilgefortes, quando na ocasião da caça a Sintrense você foi promovido da posição de simples e pequeno traidor a quase cidadão de primeira categoria. Fiz uma aposta com Vatier de que você, assado, confessaria a quem servia. Não, não foi assim. Que você entregaria todos a quem servia, e todos a quem traía. E eu disse então, você verá e se espantará, Vatier, em quantos pontos as duas listas convergem. Infelizmente Vatier de Ridiaux não me escutou, e agora deve estar arrependido. Mas não faz mal. Vou assá-lo só um pouquinho e quando conseguir as informações das quais preciso, o entregarei à disposição de Vatier. E ele o esfolará, aos poucos, pedacinho por pedacinho. Coruja tirou um lenço e um frasco de perfume do bolso. Respingou o perfume em abundância no lenço e levou até o nariz. O perfume cheirava a almíscar e era agradável, mas mesmo assim Kenna ficou enjoada. O ferro, Sr. Brigden. Eu estou seguindo vocês conforme ordem de Vilgefortes. Berrou Riense.
É por causa da garota. Ao seguir a unidade de vocês esperava chegar antes a esse caçador de recompensas. Eu ia tentar barganhar o valor da garota. Barganhar com ele, não com vocês. Pois vocês querem matá-la e Vilgefortz precisa dela viva. O que mais vocês querem saber? Falarei tudo, tudo. Peraí, gritou Coruja. Devagar. Vou ficar com dor de cabeça por causa desse barulho e do excesso de informações. Os senhores imaginam o que acontecerá quando o assarmos? Soltará uma enxurrada de informações. Criel e Silifan gargalharam, mas nem Kena, nem Neratin Seca se juntaram à alegria. Tampouco Bert Brigden, que acabara de tirar a vara de ferro da brasa e a fitava com um olhar crítico. O ferro estava em brasa tão quente que parecia transparente como, se não fosse ferro, mas um tubo de vidro cheio de fogo líquido. Rience viu o ferro e ganiu. Eu sei como achar o caçador e a garota. Gritou. Eu sei. Eu vou falar. Claro. Kena ainda tentava ler seus pensamentos e até franziu o senho quando recebeu a onda de uma raiva desesperada e impotente. Algo mais estourou no cérebro de Rience, mais um bloqueio. Apavorado, Kena pensou, confessará algo que pretendia manter em segredo até o fim como trunfo, um as com o qual poderia trunfar outros ases na última rodada decisiva pela oferta mais alta. E agora, por causa do simples medo nojento diante da dor, usará esse as como carta mais fraca. De repente, algo estourou em sua cabeça. Sentiu um calor em suas têmporas e logo em seguida um frio. E já sabia, conhecia o pensamento secreto de Rience. Deuses, pensou. Em que cabala eu me meti, vou falar. O feiticeiro urrou, ficou rubro e encravou os olhos esbugalhados no rosto do legista. Eu falarei algo realmente importante, Selen. Vatierd, Ridiaux. Repentinamente, Kena ouviu outro pensamento alheio. Viu Neratin Seca aproximar-se da porta com um punhal na mão. Ressoou o estrondo de botas batendo contra o chão, e Boreiasmon adentrou o salão público com ímpeto. Senhor legista! Rápido, senhor legista! Vieram! Não vai acreditar quem chegou. Com um gesto Selen reteve Brigden, que se curvava com o ferro na mão em direção aos calcanhares do espião. Você deveria jogar na loteria, Rience disse, olhando pela janela. Nunca em minha vida encontrarei alguém igualmente sortudo. Via-se uma multidão pela janela. No meio dela, um casal a cavalo. Kena já sabia quem era. Sabia quem era o magro gigante de olhos baços de peixe sobre o robusto alazão. E quem era a garota de cabelos cinzentos montada na formosa égua negra, com as mãos amarradas e uma gargalheira no pescoço. E com um hematoma na bochecha inchada. Visogota voltou para casa de péssimo humor, abatido, calado. Até zangado por causa da conversa com o camponês que viera de canoa para pegar as peles. Talvez seja a última vez antes da primavera, disse o camponês. O tempo está piorando de um dia para o outro, a garoa e o vento são tão fortes que é um perigo navegar nas águas. De manhã, os poços congelam, é só esperar pelas nevascas e, depois delas, pelo frio, e é só observar para ver o rio e o lago ficarem parados. Estará na hora, então, de guardar a canoa na choupana e tirar o trenó. Mas em Pereplut não há nem como andar de trenó, pois está cheio de turfeiras. O camponês tinha razão. À tarde o tempo fechou, flocos brancos começaram a cair do céu. O violento vento oriental esmagava a vegetação seca, fazia ondas brancas dançarem pela superfície da água. Um frio penetrante e severo tomou conta de tudo. Depois de amanhã, Visogota pensou, é a festa Salvini. De acordo com o calendário élfico, daqui a 3 dias começará o ano novo. De acordo com o calendário dos humanos, era preciso esperar mais 2 meses. Kelpie, a égua negra de Ciri, batia os cascos e relinchava no estábulo. Quando entrou na casa, Ciri remexia os baús. Ele lhe dera permissão para fazer isso, até a incentivara. Primeiro, era mais uma atividade nova além de montar Kelpie e revirar os livros. Segundo, nos baús havia muitas coisas que pertenciam à sua filha, e Ciri precisava de roupa mais quente, umas mudas de roupas, pois nos longos e úmidos dias de frio a roupa lavada demorava a secar. Ciri escolhia, provava, selecionava, guardava de volta. Visogota sentou-se à mesa, comeu 2 batatas cozidas e uma asa de galinha. Permanecia calado. Bom trabalho. Mostrou-lhe os objetos que ele não via fazia anos e até esquecera que tinha. Também pertenciam à sua filha? Gostava de andar a cavalo? Adorava. Mal conseguia esperar o inverno chegar. Posso ficar com isto? Pegue o que você quiser e deu de ombros. Eu não faço nenhum proveito disso. Se forem de algum uso para você, e se o sapato calçar bem. Mas será que você está fazendo as malas, Ciri? Está se preparando para partir? Fixou o olhar numa pilha de roupa. Sim, Visogota disse após um momento de silêncio.
Foi o que decidi, pois veja, não tenho tempo a perder. Seus sonhos. Sim, admitiu após um instante. Vi coisas desagradáveis em meus sonhos. Não tenho certeza se já aconteceram ou se os sonhos mostram apenas o futuro. Não sei se conseguirei prevenir, mas preciso ir. Pois veja, num certo momento fiquei ressentida com meus próximos que não vieram me ajudar, e que me deixaram à mercê do destino. E agora parece que são eles que precisam de minha ajuda. Preciso ir, o inverno está chegando. É exatamente por isso que preciso ir. Se eu permanecer, vou ficar presa aqui até a primavera. Vou ficar presa pela inércia e a incerteza, assombrada por pesadelos. Preciso ir agora tentar achar essa torre da andorinha. Esse teleportal. Você mesmo contou que eram 15 dias de caminho até o lago. Chegaria lá antes da lua cheia de novembro. Você não pode sair do esconderijo agora, falou com dificuldade. Agora não. Vão pegá-la. Ciri, seus perseguidores, estão muito próximos. Você não pode ir agora. Jogou a blusa no chão e levantou-se num salto, como se tivesse sido empurrada por uma mola. Você soube algo, afirmou com veemência, do camponês que comprou as peles. Fale, Ciri, fale, por favor. Falou, e depois se arrependeu. Parece que foram mandados pelo diabo. Senhor eremita, murmurou o camponês, interrompendo por um instante a contagem das peles. Parece que foi o próprio diabo. Perambulam pelas florestas à procura de uma garota desde o equinócio. Ameaçavam, gritavam, intimidavam, mas logo seguiam adiante. Até então não conseguiram provocar maiores danos. Mas agora tiveram outra ideia. Montaram em algumas vilas e povoações um tipo de vazias, ou algo assim. Só o diabo sabe que tipo de vazias são. Não ficam nem cheias nem desocupadas, nelas simplesmente ficam 3 ou 4 patifes que só trazem desgraça. Parece que vão ficar assim de tocaia durante todo o inverno para ver se a garota que perseguem por acaso não sai do esconderijo e aparece na vila. É nessa hora que essa vazia deve pegá-la. Estão em sua vila também? O camponês ficou soturno e rangeu os dentes. Em minha vila não. Tivemos sorte. Mas em Dundari, a meio-dia de distância de nós, há 4 deles. Estão aquartelados na taberna que fica no confim da vila. Canalhas, senhor eremita, canalhas infernais, cafajestes. Já estavam assediando as meninas quando os homens da vila foram defendê-las. Aí os espancaram, sem piedade. Até a morte mataram? 2. O alcaide e mais um. Existe algum castigo para esse tipo de patifes? E a lei? Não há nem castigo, nem lei. Um tal de construtor de carruagens que chegou à nossa vila fugido de Dundari com sua esposa e filha dizia que antigamente havia bruxos no mundo. E eles é que botavam ordem em qualquer tipo de canalice. Era preciso chamar um bruxo a Dundari para que acabasse com esses patifes. Os bruxos matavam monstros, não gente. São canalhas, senhor eremita, não são gente. São canalhas infernais. Era preciso um bruxo para acabar com eles, só um bruxo conseguiria. Mas está na hora de eu ir, senhor eremita. Pois vem o frio. Está na hora de guardar a canoa e tirar o trenó. E é preciso arrumar um bruxo para acabar com esses canalhas de Dundari. Certo, repetiu Ciri com os dentes cerrados. Certíssimo. É preciso arrumar um bruxo. Ou uma bruxa. São 4. Em Dundari? E onde fica esse tal de Dundari? Rio acima? Chegaria lá pelas ilhotas? Pelos deuses? Ciri Visogota assustou-se. Você não está falando sério. Não chame os deuses se você não acredita neles. Pois eu sei que não acredita. Deixemos em paz minha mundividência. Ciri, que ideias diabólicas surgem em sua cabeça? Como você pode? Agora você, Visogota, deixe minha mundividência em paz. Eu sei o que devo fazer. Sou bruxa. Você é jovem e desequilibrada. Estourou. Você é uma criança que passou por experiências traumáticas, uma criança magoada, neurótica e prestes a ter um colapso nervoso. E ferve em você o desejo de vingança. Foi ofuscada pelo desejo de desforra. Será que não entende? Entendo melhor do que você. Gritou. Pois você não tem a mínima ideia do que significa ter sido magoado. Não tem a mínima ideia sobre o que é vingança, pois ninguém nunca lhe causou um mal verdadeiro. Bateu a porta, e um vento frio penetrou por um momento pela sala do casebre. Ciri saiu correndo. Após um instante, ouviram-se um relincho e estrondo de cascos. Exaltado, bateu o prato contra o tampo da mesa. Pode ir, pensou zangado, que se livre de toda a raiva. Não estava preocupado com ela, pois andava pelos pântanos com frequência, de dia e de noite, conhecia as trilhas, os diques, as ilhotas e as florestas. E mesmo que ela se perdesse, bastava apenas soltar as rédeas. A negra Kelpie conhecia o caminho de volta para casa, para o estábulo que dividia com a cabra.
Após algum tempo, quando já estava escuro, saiu e pendurou a lanterna no poste. Ficou junto da cerca viva, atento ao som da batida de cascos ou do chapinhar da água. Entretanto, o vento e o rumor dos caniços abafavam qualquer barulho, a lanterna no poste balançava raivosamente e por fim se apagou. Foi então que o ouviu, à distância. Não vinha da direção em que Siri havia ido. Vinha da direção oposta, dos pântanos. Um urro selvagem, desumano, prolongado e lamentoso. Um ganido. Um momento de silêncio. E mais uma vez, Banshee. A assombração élfica. O presságio da morte. Visogota tremeu de frio e de medo. Voltou logo para o casebre, balbuciando e entoando uma canção baixinho para abafar o som, para não ouvi-lo, pois não era algo que se podia ouvir. Antes que conseguisse reacender a lanterna, Kelpie surgiu por entre a escuridão. Entre no casebre, disse Siri com mansidão e delicadeza, e não saia. Que noite horrível! Discutiram de novo no jantar. Parece que você sabe muito sobre os problemas do bem e do mal. Pois eu sei mesmo, e meu conhecimento não vem dos livros acadêmicos. Claro que não. Você sabe tudo por experiência própria, pela prática, já que ganhou muita experiência nesses 16 longos anos de sua vida. Ganhei bastante experiência, o suficiente. Parabéns, minha sábia amiga. Você debocha sem nem sequer ter a mínima ideia de quanto mal vocês causaram ao mundo. Vocês, cientistas obsoletos, teóricos, com seus livros, com uma experiência centenária de ler os tratados morais com tanta meticulosidade, sujeitos que nem tiveram tempo de olhar pela janela para ver o mundo lá fora. Vocês, filósofos, que sustentam de forma artificial filosofias artificiais para receber sua remuneração nas universidades, e já que ninguém lhes pagaria pela verdade desagradável sobre o mundo, inventaram a ética e a moral, ciências agradáveis e otimistas. Só que mentirosas e enganosas. Não há nada mais enganoso do que um julgamento impensado, pirralha, ou uma sentença apressada e insensata. Vocês não acharam o remédio para o mal. E eu, uma bruxa pirralha, achei sim, um remédio infalível. Não respondeu, mas a expressão em seu rosto deve tê-lo desmascarado, pois Siri levantou-se com ímpeto da mesa. Você acha que estou falando besteiras? Que estou jogando palavras ao vento? Acho que você está irritada e disse com calma. E acho que a vingança que está planejando é causada por essa irritação. E por isso aconselho que se acalme. Estou calma. E a vingança? Responda-me. Por que não? Por que deveria renunciar à vingança? Em nome de quê? De uma razão suprema? E não seria a razão suprema a maldade ser castigada? Para sua filosofia e sua ética, a vingança é uma ação desagradável, repreensível, que não segue os preceitos da ética. Enfim, é ilegal. E eu pergunto, onde está o castigo pelo mal praticado? Quem é que deve determiná-lo, declará-lo e administrá-lo? Quem? Os deuses nos quais você não acredita, o grande demiurgo criador com o qual você decidiu substituí-los. Ou talvez a lei, talvez a justiça nilfgaardiana, os tribunais imperiais, os prefeitos, seu velho ingênuo. Então, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, e por este sangue, outro sangue ainda, um mar de sangue. Você quer afogar o mundo em sangue, garota magoada e ingênua? É assim que você quer combater o mal, bruxa? Isso mesmo, exatamente assim, pois eu sei com o que o mal se amedronta. E não é com sua ética, visogota, nem com sermões ou tratados sobre a vida digna. O mal tem medo da dor, da deficiência, do sofrimento e da morte. O mal magoado uiva de dor que nem um cão. Esfrega-se no chão e geme vendo o sangue jorrar das veias e artérias, vendo os ossos que saltam dos cotocos, as vísceras rastejando para fora da barriga, sentindo que, junto com o frio vem a morte. Só então é que o mal fica com os cabelos arrepiados e grita, tenha piedade. Arrependo-me dos pecados. Serei bom e digno, juro, mas me socorram, estanquem o sangue, não deixem que sucumba de forma tão miserável. Sim, eremita, é assim que se combate o mal. Se o mal quer prejudicá-lo ou magoá-lo, anteceda-o, de preferência quando o mal menos o espera. E se você não conseguir anteceder o mal, se ele conseguir magoá-lo primeiro, então tire e desforra. Pegue-o, de preferência quando já tiver se esquecido de tudo, quando se sentir seguro. Tire e desforra em dupla ou até tripla medida. Olho por olho? Não. 2 olhos por 1 olho. Dente por dente? Não. Todos os dentes por 1. Vingue-se do mal. Faça que uive de dor, que suas órbitas oculares estourem de tanto uivar. E aí então, ao olhar para o chão, poderá dizer com certeza e convicção, o que jaz aqui já não magoará ninguém, não constituirá perigo a ninguém. Pois como se pode ameaçar alguém sem possuir olhos? Ou as 2 mãos?
Como se pode magoar alguém se suas tripas rastejam pelo chão e a areia sorve seu sangue? E você falou devagar. O eremita está com a espada ensanguentada na mão, olhando para a areia ensopada de sangue. E você tem a pouca vergonha de pensar que dessa maneira é que se resolveu esse eterno dilema, cumpriu-se o sonho dos filósofos. Você acha que a natureza do mal foi alterada? Acho que sim, disse com orgulho, pois aquilo que jaz no chão e jorra com sangue já não é o mal. Talvez ainda não seja o bem, mas certamente não é o mal. Dizem, falou devagar Visogota, que a natureza não suporta o vácuo. Aquilo que jaz no chão, que jorra com sangue, que foi derrubado por sua espada, já não é o mal. O que é, então? Você já havia pensado nisso antes? Não. Sou bruxa. Quando me instruíam, prometi a mim mesma que combateria o mal sempre. E sem pensar, já que quando você começa a pensar, balbuciou, o ato de matar deixa de ter sentido. A vingança deixa de ter sentido. E isso não se pode permitir. Balançou a cabeça e com um gesto o impediu de recorrer a qualquer argumentação. Está na hora de eu terminar a contar minha história, Visogota. Segui contando por mais de 30 noites, desde o equinócio até o Salvine, e ainda não contei tudo. Antes que eu parta, você precisa saber o que aconteceu no dia do equinócio na vila que se chamava Unicórnio. Gemeu quando a retirava da cela. Sentia dor no quadril, onde ele a espancara no dia anterior. Puxou com força a corrente presa à gargalheira e arrastou-a em direção a um edifício claro. À porta do edifício havia alguns homens armados e uma mulher alta. Bonharte falou um dos homens, um moreno esbelto de rosto magro que segurava um azorrague com ponta de latão. É preciso admitir que você sabe causar surpresa. Meus cumprimentos, Selen. O homem chamado Selen a encarou durante um bom tempo. Estremeceu diante desse olhar. E então, dirigiu-se novamente a Bonharte. Você prestará esclarecimentos logo, ou aos poucos. Não gosto de prestar esclarecimentos do lado de fora, pois as moscas entram na boca na hora de falar. Podemos entrar na sala? Faça o favor. Bonharte puxou a corrente presa à gargalheira. Na sala havia mais um homem à espera, pálido e com os cabelos arrepiados. Parecia ser cozinheiro, pois estava ocupado limpando a roupa dos restos de farinha e nata. Seus olhos brilharam quando viu Siri. Aproximou-se. Não era cozinheiro. Reconheceu-o logo. Não esquecera aqueles olhos repugnantes e a cicatriz no rosto. Era o sujeito que a perseguira em Tanned junto com os esquilos. Conseguiu fugir dele saltando pela janela, mas ele ordenou que os elfos saltassem atrás dela. Como foi que aquele elfo o chamou? Hens? Veja só, disse com sarcasmo, cutucando-a no peito vigorosamente com o dedo, causando dor. Senhorita Siri, não nos vemos desde Tanned. Ando à sua procura há muito, muito tempo. E finalmente a achei. Não. Sei, senhor, quem é, disse Bonharte com frieza, mas aquilo que declara. Supostamente ter achado pertence a mim, portanto mantenha suas mãos longe dela, se preza seus dedinhos. Chamo-me Riense e os olhos do feiticeiro brilharam asquerosamente. Lembre-se disso, por favor, senhor caçador de recompensas. E logo saberá quem eu sou, e logo vai descobrir a quem essa garota pertencerá. Mas não antecipemos os acontecimentos. Por enquanto, quero apenas cumprimentá-la e fazer uma promessa. Suponho que não tenha nada contra isso. Tem todo o direito de supor. Riense aproximou-se de Siri e mirou em seus olhos. Uma vez, sua tutora, a bruxa Yennefer, falou devagar e em tom de deboche me prejudicou. E quando caiu em minhas mãos, eu, Riense, ensinei-lhe o que era dor. Com estas mãos e com estes dedos. E lhe fiz uma promessa de que quando a pegasse, princesa, também iria ensinar-lhe o que é a dor. Com estas mãos e estes dedos, está arriscando, falou Bonharte em voz baixa. Está arriscando muito, senhor. Riense, ou seja qual for seu nome, irritando minha garota e ameaçando-a. Ela é vingativa, sabe guardar rancor. Repito, mantenha suas mãos, seus dedos e qualquer outra parte de seu corpo longe dela. Chega, interrompeu Selen, sem tirar o olhar curioso de Siri. Pare, Bonharte. Você, Riense, também se contenha. Eu lhe concedi clemência, mas posso mudar de ideia e ordenar que o amarrem de novo às pernas da mesa. Sentem-se os dois. Conversemos como gente culta. Nós três, olhos nos olhos, pois acho que há um assunto a ser abordado. O objeto de nossa conversa permanecerá, entretanto, sob custódia. Senhor Silifa, vigie-a bem. Bonharte entregou a ponta da corrente a Silifa. Não tire os olhos dela. Quena ficou um pouco afastada. Obviamente queria dar uma olhada na garota, que ultimamente provocara tanto alvoroço, mas sentia uma estranha aversão a se enfiar por entre a multidão que cercava Archeim e Silifa e que levava a misteriosa cativa até o poste no pátio. Todos se amontoavam, esbarravam, observavam.
Até tentavam apalpar, empurrar ou puxar. A garota andava de forma rígida, mancava levemente, mas mantinha a cabeça erguida. Bateu nela, Kena pensou, mas não conseguiu abatê-la. Pois é essa tal de Falca, essa garota é quase uma criança. Garota PFT. Assassina. Essa besta teria matado 6 homens na arena em Claremont, e quantos antes? Diaba loba. E a égua, olhem para a égua. Um cavalo de sangue maravilhoso. E olhe para a espada na aba da cela de Bonhart. Ah, uma maravilha! Deixem-na, rosnou Dacre Silifa. Não toquem em nada. Tirem as mãos do que não lhes pertence. Não ousem mexer com a garota, não toquem nela, não a perturbem, nem insultem. Mostrem um pouco de compaixão. Não se sabe se não precisaremos castigá-la antes da madrugada. Que pelo menos até então tenha um pouco de paz. Se a garota for levada à morte, Cipriano Fripp Jr. lançou um largo sorriso. Então talvez seja o caso de adocicar as últimas horas de sua vida para que possa curti-la um pouco, levá-la para o feno e fornicar um pouco? Pois é, Cabernet Turin soltou uma gargalhada. Por que não? Perguntemos à coruja se podemos, eu lhes digo que não podem. Cortou Dacre. Vocês só têm uma coisa na cabeça, seus filhos da puta safados. Eu já disse para deixar a garota em paz. Andrés, Stigvard, fiquem aqui junto dela. Não tirem os olhos dela, não se afastem nem um pouco. E podem açoitar quem se aproximar. Merda, disse Fripp. Já que não pode, então que se dane. Venham até o paiol, pessoal, onde os camponeses estão assando um carneiro e um porco para um banquete. Pois hoje temos celebração, é o equinócio. Enquanto os senhores conversam, nós podemos festejar. Venham. Dede, tire algum garrafão do baú. Vamos beber. Podemos, senhor Silifa? Senhor Archeim? Hoje é dia de festa. Além disso, não precisaremos sair para lugar nenhum à noite. Que maravilha! Silifa franziu o senho. Festanças e bebedeiras é só o que vocês têm na cabeça. E quem é que vai ficar aqui para ajudar a vigiar a garota e estar à disposição do senhor Stefan? Eu ficarei, disse Neratin seca. E eu, declarou Kena. Dacre Silifa encarou-os com atenção. Finalmente acenou com a mão, num gesto de benevolência. Fripp e a companhia agradeceram emitindo um berro desarmônico. Mas tenham cuidado ali, nessa festança. Avisou Olarchein. Não assediem as moças para os camponeses não furarem o saco de algum de vocês com um forcado. Cacete! Você vai com a gente, Chloe? E você, Kena? Não vai mudar de ideia? Não. Vou ficar aqui. Deixarão-me junto do poste, presa na corrente com as mãos amarradas. 2 me vigiavam. E 2 outros que estavam por perto, uma mulher alta e até bonita, e um homem um tanto estranho que tinha aparência e gestos afeminados, não me largavam de vista, me observavam. O gato sentado no meio da sala, entediado, abriu a boca num largo bocejo, pois o rato maltratado já não. Era interessante. Visogota permanecia calado. Bonhart, Riense e esse tal de Selin Coruja ainda estavam reunidos no salão público. Não sabia o que estavam conversando. Poderia esperar o pior, mas já estava desesperançada. Mais uma arena me esperaria ou simplesmente iam me matar. Que se dane, pensei, que isto finalmente acabe. Visogota não falou nada. Bonhart suspirou. Não me olhe assim, com raiva, Selin repetiu. Queria simplesmente lucrar com o negócio. Até você acha que está na hora de eu me aposentar, ficar sentado na varanda olhando os pombos. Você havia me oferecido 100 florins pela rata, queria recebê-la morta. Isso me deixou curioso sobre o verdadeiro valor dessa moça. E então cheguei à conclusão de que se eu a matasse ou a entregasse certamente valeria menos do que se eu ficasse com ela. É uma regra antiga da economia e do comércio. Uma mercadoria como ela sempre ganha valor. Pode-se barganhar. Coruja franziu o nariz, como se algo nas proximidades cheirasse mal. Você, Bonhart, é tão sincero que chega a doer. Mas passe ao assunto, as explicações. Você foge com a moça por todo Ebbing, e de repente, aparece e se explica por meio das leis da economia. Explique o que aconteceu. Não há nada a ser explicado. E Riense lançou um sorriso asqueroso. O Sr. Bonhart finalmente se deu conta de quem realmente é a moça e quanto vale. Selin não lhe concedeu nem um olhar. Olhava para Bonhart fitando seus olhos de peixe, sem expressão. E você solta essa moça valiosa, disse devagar, essa conquista preciosa, que deve garantir sua aposentadoria, para a arena em Claremont, e manda lutar até a morte. Você arrisca sua vida, embora a moça viva valesse tanto. Como é que é, Bonhart? Pois há alguma coisa errada aqui. Se ela tivesse morrido nessa arena, Bonhart não desviou o olhar e comprovaria que não valia nada. Entendo. Coruja franziu as sobrancelhas levemente. Mas em vez de levar a moça a outra arena, você a trouxe até mim.
Por que, se me permite perguntar? Repito, Rience franziu o senho. Ele se deu conta de quem ela era. O senhor é esperto. Senhor Rience Bonhart espreguiçou-se de tal maneira que suas articulações estalaram. Adivinhou. É verdade que havia mais um segredo relacionado com a bruxa treinada em Cair Molen. Em Gesso, durante o assalto a um nobre, a moça soltou a língua, afirmando ser muito importante e possuir títulos. Disse também que a baronesa seria para ela uma merda e um lixo e que deveria lhe prestar reverência. Pois então cheguei à conclusão de que essa tal de Falca devia ser no mínimo uma condessa. Interessante. Primeiro, bruxa. É com frequência que se encontra uma bruxa? Segundo, esteve no bando dos ratos. Terceiro, o próprio legista imperial em sua importante pessoa a persegue desde Korat até Ebbin e manda matá-la. Além disso tudo, seria uma nobre de alta linhagem. Pensei, será preciso finalmente perguntar à moça quem ela é de verdade. Ficou em silêncio por um momento. Inicialmente limpou o nariz com a manga, não queria falar. Embora eu pedisse. Pedi com a mão, com a perna e com o chicote. Não queria aleijá-la. Mas, por sorte, apareceu um cirurgião barbeiro com as ferramentas para tirar os dentes. Amarrei-a a uma cadeira. Selene engoliu em seco. Rience sorriu. Bonhart olhou para a manga. Ela me contou tudo, antes que, quando viu as ferramentas, o fórceps e os pelicanos, começou a falar logo. E descobri que era, a princesa de Cintra, falou Rience, olhando para a coruja. A herdeira do trono. A candidata à esposa do imperador em Lir. Foi uma informação que o Sr. Selene não fez questão de me dar. O caçador de recompensas torceu a boca. Mandou simplesmente trucidá-la, como ressaltou várias vezes. Matar logo e sem piedade. Como é possível, Sr. Selene, matar uma rainha? A futura consorte de seu imperador, que, se acreditar nos boatos, o imperador em breve esposará para em seguida anunciar a grande anistia? Ao discursar, Bonhart fitava Selene, mas o legista imperial não desviou o olhar. Ora, retomou o caçador, está aí, uma cabala. Foi por isso que desisti, embora com pena, de meus planos diante da bruxa princesa. Trouxe essa cabala toda aqui, ao Sr. Selene, para conversar, entrar num acordo. Pois essa cabala é demais para apenas um Bonhart resolver. Chegou a uma conclusão muito boa, falou algo de dentro da roupa de Rience. Uma conclusão muito boa, Sr. Bonhart. Estão em posse de algo que é um pouco demais para os dois. Mas, para sua sorte, tem ainda a mim. O que é isso? Selene saltou da cadeira. O que diabos é isso? É meu mestre, o feiticeiro Vilgefortes. Rience tirou um pequeno estojo de prata de dentro da camisa. Para ser mais preciso, é a voz de meu mestre vinda deste aparelho mágico chamado Xenovox. Meus cumprimentos, senhores, falou o estojo. É pena que possa apenas ouvi-los, já que compromissos urgentes não me permitem fazer uma teleprojeção ou teletransporte. Diabos, só faltava isso, rosnou Coruja. Mas, poderia ter previsto, já que Rience é estúpido demais para agir sozinho e em seu próprio nome. Poderia ter adivinhado que esse tempo todo você se escondia na escuridão, Vilgefortes, feito uma velha e gorda aranha que espreita na escuridão esperando a teia vibrar. Que comparação ilustrativa! Selene bufou. Não tente nos iludir, Vilgefortes. Você usa Rience e seu estojo não por causa do acúmulo de compromissos, mas por causa do medo do exército de feiticeiros, seus antigos companheiros do capítulo que escaneiam o mundo todo à procura da magia com seu algoritmo. Se você tentasse o teletransporte, eles o rastreariam num instante. Que sabedoria impressionante! Não fomos apresentados. Bonhart fez uma reverência com gestos teatrais diante do estojo de prata. Mas foi por sua ordem e com sua procuração, senhor feiticeiro, que o senhor Rience promete torturas à garota? Não estou enganado. Juro que a cada instante que passa ela está se tornando cada vez mais importante. De repente parece que todos precisam dela. Não nos fomos apresentados, falou Vilgefortes de dentro do estojo. Mas eu conheço, senhor Léo Bonhart. O senhor ficaria surpreso como o conheço. E realmente a garota é muito importante, pois é a Leoazinha de Cintra, o sangue antigo. De acordo com a profecia de Itlina, no futuro seus descendentes governarão o mundo. Por que precisa tanto dela? Eu preciso só da placenta. Quando tirar sua placenta poderão ficar com o resto. O que é isso que estou ouvindo aí? Algum tipo de reclamação? Suspiros e sons de repugnância. Quem foi que soltou? Foi Bonhart, que todos os dias maltrata a menina física e psiquicamente usando recursos cada vez mais refinados? Ou Stefan Selene, que quer matar a moça a mando de traidores e conjurados? Hein? Eu os escutava, lembrou-se Kena, deitada no beliche, com as mãos enfiadas debaixo da nuca.
Fiquei atrás da quina interceptando, e me arrepiei toda, literalmente, e de repente percebi o tamanho da cabala em que estava metida. É isso mesmo, uma voz ressoou de dentro do Xenovox: você traiu seu imperador, Selen. Sem pestanejar na primeira oportunidade. Coruja bufou com desdém. Saindo da boca de um arquitraidor como você, Vilgefortz, acusação de traição é algo bem sério. Eu me sentiria honrado, se não soasse como uma piada barata e sem graça. Eu não estou acusando de traição, Selen. Eu estou debochando de sua ingenuidade e incompetência no ato de trair. Pois em nome de quem você está traindo seu governante? De Ardal Aepdai e de Vet, príncipezinhos com orgulho doentio ferido, ressentidos pelo fato de suas filhas terem sido rejeitadas pelo imperador, que planeja esposar a Sintrense. Eles contavam com a possibilidade de uma nova dinastia nascer a partir de sua linhagem, uma dinastia que se tornaria a mais importante no império, e que logo seria mais poderosa do que o próprio trono. Com o movimento em Lir acabou com essa esperança, e foi então que eles decidiram melhorar o curso da história. Ainda não estão prontos para organizar uma rebelião armada. Existe, no entanto, a possibilidade de matar a moça que em Lir sobrepôs as suas filhas. É óbvio, não querem manchar suas próprias mãozinhas aristocráticas, portanto acharam um facínora mercenário, Stefan Selen, que sofre de excesso de ambição. Como é que foi, Selen? Você por acaso não quer nos contar? Para quê? Gritou Coruja. E para quem? Você, como sempre, sabe de tudo, grande mago. Riense, como sempre, não sabe de nada, e vamos mantê-lo assim. Quanto a Bonhart, ele não tem nada a ver com isso. Você, como já havia provado, não tem grande coisa de que se lisonjear. Os príncipes o compraram com promessas, mas você é inteligente demais para não perceber que seus interesses não divergem dos deles. Hoje precisam que você atue como uma ferramenta para matar a Sintrense, mas amanhã se livrarão de você, pois é apenas um oportunista. De linhagem pobre. Prometeram-lhe, no novo império, o cargo de Vatier de Ridiaux? Nem você próprio acredita nisso, Selen. Precisam mais de Vatier, já que apesar dos golpes o serviço secreto sempre será o mesmo. Eles querem apenas matar através de suas mãos e precisam de Vatier para tomar conta do serviço de segurança. Além disso, Vatier é vice-conde e você é um nada. Pois é, respondeu Coruja. Sou inteligente demais para não notar essas coisas. Por isso agora deveria trair Ardal Aepdai e me juntar a você, Vilgefortz? É isso o que espera. Eu não sou uma bandeira hasteada numa torre. Se apoio a revolução, é por convicção e pelas ideias. É preciso acabar com a tirania do autogoverno, introduzir a monarquia constitucional e em seguida a democracia, o quê? O governo popular. Regime político em que governará o povo, o conjunto dos cidadãos de todas as classes sociais, por meio de representantes mais dignos, mais honestos designados em eleições justas. Riense caiu na gargalhada. Bonhart soltou uma gargalhada selvagem. O feiticeiro Vilgefortz riu cordialmente do Xenovox, embora seu riso fosse um pouco grasnante. Todos os três continuaram rindo e gargalhando por muito tempo, derramando lágrimas enormes como ervilhas. Tudo bem, Bonhart interrompeu a diversão. Não estamos aqui para nos distrair com uma peça de teatro, mas para fazer negócios. A garota, por enquanto, não pertence ao conjunto dos cidadãos honestos de todas as classes sociais, mas a mim. Posso vendê-la. O que o senhor feiticeiro pode me oferecer? Você está interessado em governar o mundo? Não. Então falou Vilgefortz lentamente: deixarei que você presencie o que vou fazer com a garota. Você poderá olhar. Sei que você aprecia esse tipo de voyeurismo mais do que qualquer outro tipo de prazer. Uma chama branca flamejou nos olhos de Bonhart, mas estava calmo. Poderia ser mais claro? Vou ser mais claro. Estou disposto a pagar. Sua cotação multiplicada por 20. Serão 2.000 florins. Leve em consideração, Bonhart, que se trata de um saco de dinheiro que você não conseguirá levantar sozinho, precisará de uma mula de carga. Será o suficiente para sustentá-lo durante sua aposentadoria, manter uma varanda, um pombal, até a vodka e as putas, se você tiver juízo. De acordo, senhor mago. O caçador soltou uma risada aparentemente despreocupada. Fiquei comovido com a vodka e as putas, senhor. Vamos fazer negócio. Também estaria interessado em sua proposta de voyeurismo. Preferia, contudo, vê-la se acabar na arena, mas com prazer darei uma olhada em seu trabalho de faca. Faça um desconto. Combinado. Foi rápido o negócio, avaliou Coruja. De verdade, Vilgefortz. Você conseguiu entrar bem rápido numa sociedade com Bonhart. No entanto, essa sociedade é e será apenas Societas Leonina. Vocês, por acaso, não se esqueceram de algo?
O salão público onde estão sentados e a sintrense que é sua mercadoria estão cercados por 2 dúzias de homens armados. Meus homens, caro legista Selin, a voz de Vilgefortes ressoou de dentro do estojo. Ofende-me achando que pretendo prejudicá-lo com a troca. Pelo contrário, pretendo ser extremamente generoso. Não posso garantir essa tal de, como você denominou, democracia, mas eu garantirei ajuda material, apoio logístico e acesso às informações que lhe permitirão deixar de ser uma ferramenta e um serviçal nas mãos dos conjurados e se tornar um companheiro. Um companheiro cuja pessoa e palavra será respeitada pelo príncipe Joaquim de Vet, duque Ardal Aepdai, conde Broine, conde de Arve e os restantes conjurados de sangue azul. E qual é o problema de ser uma societas leonina? Obviamente, se a conquista é Cirila, então eu é que ficarei com a maior parte dela. Merecidamente, pelo que me parece. Ficou ressentido? Você também lucrará bastante com o negócio. Se me entregar a Sintrense, terá o posto de Vatier de Ridiaux garantido. E sendo o chefe do serviço secreto Stefan Selin, poderá realizar diversas utopias, até a democracia e as eleições justas. Então, veja só, por uma garota magrela de 15 anos ofereço-lhe a oportunidade de cumprir os sonhos e as ambições de sua vida. Você consegue ver isso? Não. Coruja sacudiu a cabeça num gesto de negação. Consigo só ouvir. Riense. À disposição, mestre. Providencie ao Sr. Selin uma amostra de nossas informações. Diga o que você conseguiu com Vatier. Nesta unidade há um espião, disse Riense. O quê? Isso mesmo que você ouviu. Vatier de Ridiaux tem um espião aqui. Sabe de tudo o que você faz, por quê e para quem. Vatier meteu um agente seu entre vocês. Aproximou-se dela silenciosamente. Quase não o ouviu. Kena, Neratin, você leu minha mente ali, no salão público. Você conhece meus pensamentos, portanto sabe quem eu sou. Ouça bem, Neratin, não. Ouça-me. Você, Joanna Selborne. Stefan Selin está traindo o país e o imperador. Está tramando um complô. Todos os que se juntarem a ele terminarão no cadafalso. Serão escortejados pelos cavalos na Praça do Milênio. Eu não sei de nada, Neratin. Apenas cumpro as ordens. O que você quer de mim? Eu sirvo ao legista. E a quem você serve? Ao Império. Ao Senhor de Ridiaux. O que você quer de mim? Que você tenha juízo. Afaste-se. Não o trairei, não direi nada. Mas afaste-se, por favor. Eu não posso, Neratin. Sou uma simples mulher. É complicado demais para mim. Não sei o que fazer. Selin dizia, Senhora Selborne. Dirigia-se a mim como se fosse oficial. A quem eu sirvo? A ele? Ao imperador? Ao império? E como posso saber essas coisas? Kena afastou-se da quina da casa e com um movimento rápido e um resmungo ameaçador dispersou os filhos dos camponeses que olhavam com curiosidade para a falca, sentada ao pé do poste. Em que cabala me meti? Senti o cheiro do cadafalso no ar, e o cheiro de merda na Praça do Milênio. Não sei como isto terminará, Kena pensou, mas preciso entrar em sua mente, na mente dessa falca, para captar seus pensamentos por um instante, saber o que ela sabe, entender. Aproximou-se e disse Seri, acariciando o gato. Era alta, bem cuidada, muito diferente do resto daquela cambada, até bonita, do seu jeito, e despertava respeito. Esses dois que me vigiavam, ordinários obscenos, pararam de xingar quando ela se aproximou. Visogota permaneceu calado, e ela debruçou-se, olhou em meus olhos e continuou Seri. Logo senti algo estranho, como se algo estalasse na parte de trás da cabeça. Doeu? Senti um zumbido nos ouvidos e meus olhos ficaram ofuscados por um clarão. Algo me penetrou, asquerosa e viscosamente. Eu já conhecia. Yennefer havia me mostrado no templo, mas não queria permitir que essa mulher fizesse. Por isso simplesmente afastei aquilo e arranquei-o de dentro de mim com toda a força possível, e a mulher alta curvou-se, balançou, como se tivesse sido atingida por um soco, e deu 2 passos para trás. E sangue jorrou de seu nariz, de ambas as narinas. Visogota estava calado, e eu entendi o que havia acontecido. Siri ergueu a cabeça. Repentinamente senti a força dentro de mim. Eu a havia perdido, no deserto de Korat, tinha renunciado à força e depois não conseguia extraí-la, usá-la mais. E ela, essa mulher, me deu a força, até enfiou a arma em minha mão. Ganhei uma chance. Kena cambaleou e sentou-se na areia, balançando e apalpando o chão como se estivesse embriagada. O sangue jorrava de suas narinas e cobria os lábios e o queixo. O que você tem? Andrés Vierne levantou-se às pressas, mas de repente, segurou sua cabeça com ambas as mãos, abriu a boca e soltou um berro.
Com os olhos bem abertos encarava Stigvard, mas dos olhos e dos ouvidos do pirata também já jorrava sangue, e seus olhos estavam embaçados. Andrés caiu de joelhos olhando para Neratin Seca, que estava ao lado e presenciava a cena com calma. Neratin, ajude-me. Seca não se moveu, observava a garota que olhou em sua direção. Neratin perdeu o equilíbrio. Não precisa, avisou rapidamente. Estou do seu lado. Quero ajudá-la. Deixa-o cortar as cordas. Aqui está a faca para você cortar a gargalheira. Vou trazer os cavalos. Seca, Andrés Vierne conseguiu soltar da garganta presa. Traid, a moça o atingiu com o olhar, e ele caiu em cima de Stigvard, que estava prostrado no chão, e não se mexia. Encolheu-se em posição fetal. Kena ainda não conseguia se levantar. O sangue pingava em abundância sobre o peito e a barriga. Alarme! Gritou de repente Cloicites, que saiu de trás das casas e deixou cair uma costela de carneiro. Alarme! Silifa! Selen! A garota está fugindo! Ciri já estava na cela, e segurava a espada na mão. Kelpi! Alarme! Kena arranhava a areia. Não conseguia se levantar. Não conseguia mexer as pernas, que pareciam feitas de madeira. É psionica, pensou. Encontrei uma super psionica. A garota é umas 10 vezes mais forte do que eu. Pelo menos não me matou. Mas como eu ainda estou consciente? Uma multidão vinha dos casebres, às pressas, com Olar Shein, Bert Brigden e Tio Eshad na vanguarda. Os vigias que estavam junto do portão da vila Dacre Silifan e Boreias Mun também vinham correndo para o pátio. Ciri voltou, soltou um berro e galopou em direção ao rio, mas homens armados corriam dali também. Selen e Bonhart saíram correndo do salão. Bonhart segurava uma espada na mão. Neratin Seca gritou e passou por cima dos dois com o cavalo, derrubando-os. Depois saltou diretamente da cela por cima de Bonhart e derrubou-o no chão. Riense apareceu na soleira da porta e ficou olhando abobado. Peguei-na! Selen berrou, levantando-se do chão. Viva ou morta! Viva! Uivou Riense. Viva a! Kena viu que Ciri foi encurralada para a paliçada à margem do rio. Deu uma volta com a égua negra e correu até o portão da vila. Viu Cabernet Turen saltar até ela na tentativa de arrastá-la da cela. Viu a espada reluzir e um fio carmim jorrar do pescoço de Turen. Dede Vargas e Fripp Jr. também viram. Decidiram não cortar seu caminho, fugiram por entre os casebres. Bonhart levantou-se às pressas, empurrou e afastou Neratin Seca com um golpe da empunhadura da espada, e abriu seu peito com um corte transversal. E logo correu atrás de Ciri. Dilacerado e ensanguentado, Neratin ainda conseguiu agarrar as pernas de Bonhart. Soltou-o só depois de ser espetado e pregado à areia com a ponta da espada. Mas esses poucos segundos de demora foram suficientes. Ciri empinou a égua e conseguiu fugir de Silifa e Mun. Selen cortou seu caminho do lado esquerdo, sorrateiro como um lobo, fazendo um gesto com a mão. Kena viu algo reluzir no ar. Viu a garota sacudir-se e balançar na cela, e sangue jorrar de seu rosto feito chafariz. Inclinou-se tanto para trás que por um momento chegou a apoiar-se na garupa da égua, mas não caiu. Endireitou-se e manteve-se na cela, recostada no pescoço do cavalo. A égua negra dispersou os homens armados e galopou até o portão da vila. Atrás dela corriam Mun, Silifan e Cloicides munida de uma besta. Não conseguirá pular. Vamos pegá-la, e gritou Mun em triunfo. Nenhum cavalo consegue pular 7 pés de altura. Não atire, Chloe. Cloicides não ouviu em meio à algazarra geral. Parou e encostou a besta em sua bochecha. Todos sabiam que Chloe sempre acertava. Cadáver! Gritou. Cadáver! Kena viu um homem baixo cujo nome não conhecia correr até ela, levantar a besta e atirar contra Chloe, acertando-a nas costas. A seta atravessou-a numa explosão de sangue. Chloe caiu sem soltar nenhum gemido. A égua negra galopou até o portão da vila e puxou levemente a cabeça para trás. E saltou. Levantou o vôo e até subiu em cima do portão. Recolheu graciosamente as patas dianteiras e passou por cima, parecia uma negra fita de seda. As patas traseiras recolhidas sequer tocaram o batente superior do portão. Deuses! Gritou Dacre Silifa. Deuses, que cavalo é esse? Vale seu peso em ouro. A égua será de quem a pegar. Vociferou Selen. Aos cavalos! Aos cavalos! Atrás dela. A perseguição continuou, atravessando o portão, agora aberto, e levantando poeira. Bonhart e Boreias Mun galopavam na vanguarda, à frente de todos. Kena levantou-se com dificuldade. Cambaleou imediatamente e sentou-se na areia. Sentia dor nas pernas, que estavam dormentes. Cabernet Turen não se mexia, estava prostrado numa poça vermelha com as mãos e pernas escarranchadas.
Andrés Vierne tentava levantar Stigvard, que ainda estava inconsciente. Cloicitz, encolhida na areia, parecia pequena que nem uma criança. Ola Archein e Bert Brigden arrastaram o homem baixo que matara Chloe e puseram-no diante de Selene. Coruja estava ofegante e tremia de raiva. Tirou da bandoleira, estendida em diagonal sobre o peito, uma estrela de aço igual à que usara pouco antes para machucar o rosto de Ciri. Que os diabos o carreguem, Selene falou o homem baixo. Kena lembrou-se de seu sobrenome, Mequecer. Gedia Mequecer. Era gemeriano. Conheceu-o em Rocaine. Coruja se encurvou, lançou a mão impetuosamente e a estrela de 6 dentes uniu no ar. Encravou-se profundamente no rosto de Mequecer, entre o olho e o nariz. O atingido sequer gritou. Começou a tremer, foi tomado por espasmos e agarrado por Archein e Brigden. Tremeu por muito tempo. Abriu a boca, deixando os dentes à mostra de maneira tão horripilante que todos desviaram o olhar. Todos, menos Coruja. Arranque meu Orion de sua cara, Ola falou Selene quando o cadáver caiu inerte nos braços que o seguravam. E enterrem esse lixo no esterco, junto desse outro lixo, esse hermafrodita, para que não fique nenhum rastro desses 2 traidores nojentos. Ó! Vento sibilou e as nuvens cobriram o céu. De súbito, um ar soturno tomou conta de tudo. Os guardas chamavam nos muros da cidadela. As irmãs Scarra roncavam em dueto. Corruto urinava alto na privada. Kena cobriu-se com a manta até o queixo. Estava entregue às lembranças. Não conseguiram pegar a garota. Ela desapareceu. Simplesmente sumiu. Foi incrível. Boreas Moon perdeu o rastro da égua negra depois de umas 3 milhas. De repente, sem aviso, uma escuridão cobriu tudo e a força do vento inclinou as árvores quase até o chão. Caiu um aguaceiro, houve até trovoadas, relâmpagos riscaram o céu. Bonhart não desistiu. Voltaram a Unicorn. Gritavam uns com os outros todos. Bonhart, Coruja, Riense e essa quarta voz, misteriosa, desumana e grasnante. Em seguida mandaram toda a ança montar os cavalos, salvo aqueles que, como eu, não tinham condições de ir. Chamaram os camponeses com tochas, foram procurar nas florestas. Voltaram de madrugada. E voltaram sem nada além de terror em seus olhos. Os rumores, Kena lembrou-se, só começaram alguns dias depois. A princípio todos sentiam muito medo de Coruja e de Bonhart, que estavam tão furiosos que era melhor passar por eles despercebido. Até Bert Brigden, que era oficial, levou um golpe com o cabo de um azorrague por ter falado algo sem pensar. E depois começaram a falar sobre o que havia acontecido durante a perseguição. Sobre o pequeno unicórnio de palha de uma capelinha que subitamente cresceu até o tamanho de um dragão e espantou os cavalos de tal maneira que os cavaleiros caíram e por um milagre não quebraram os pescoços. Sobre a cavalgada de espectros de olhos flamejantes que galopavam pelo céu sobre carcaças de cavalos, comandados por um terrível rei esqueleto que ordenava a seus criados espectros que apagassem com suas capas esfarrapadas os rastros dos cascos da égua negra. Sobre o coro macabro dos noitebós que gritavam, Lii coor de sangue, Lii coor de sangue. Sobre o ganir terrível da horrenda Banshee, o presságio da morte. Vento, chuva, nuvens, arbustos e árvores de formas fantásticas, além do medo, que tem olhos grandes. Boreas Moon, que esteve lá, comentava. Ora, eis toda a explicação. E os noitebós? Os noitebós são assim mesmo, acrescentava, sempre gritam. E os rastros, as marcas dos cascos que subitamente desapareceram como se o cavalo tivesse levantado o voo, o rosto de Boreas Moon, profissional que sabe rastrear até um peixe na água, ficava imóvel quando lhe faziam essa pergunta. O vento, dizia, o vento espalhava areia e folhagem e assim cobria os rastros. Não havia outra explicação. Alguns até acreditaram, lembrou-se Kena. Alguns até acreditaram que todos esses fenômenos eram naturais ou que se tratava de alucinações. E riam, mas pararam de rir. Depois de Dundari ninguém mais riu. Quando a viu, afastou-se involuntariamente inspirando o ar. Misturou a gordura de ganso com os restos do carvão do fogareiro. Com essa tinta gordurosa pintou as pálpebras e as órbitas dos olhos, alongando a pintura até as orelhas e as têmporas. Parecia o demônio. A partir da quarta ilhota, vai em direção da floresta alta, pela mesma margem repetiu a orientação. Depois, ao longo do rio, até 3 árvores secas, e a partir delas pela floresta de salgueiros rumo ao oeste. Quando aparecerem os pinheiros, vá pela borda da floresta e conte as veredas. Vire na 9ª e depois não vire mais em nenhum lugar. Em seguida chegará à povoação Dundari, onde, no norte da vila, haverá um lugarejo, algumas casas, e depois delas, na encruzilhada, uma taberna.
Eu vou lembrar. Conseguirei chegar lá, não se preocupe. Fique atenta nas curvas do rio. Tenha cuidado nos lugares onde o caniço é mais escasso. Nos lugares onde cresce a erva sanguinária. E se chegar à floresta de pinheiros à noite, pare e espere até o dia raiar. Não atravesse os pântanos à noite sob nenhuma condição. Já é quase lua nova, além disso o céu está nublado. Eu sei. Quanto à terra dos lagos, dirija-se para o norte pelos montes. Evite as estradas principais, estão cheias de tropas. Quando chegar ao rio, um grande rio que se chama Silt, já terá ultrapassado a metade do caminho. Eu sei. Tem um mapa que você me desenhou. Ah, sim. É verdade. Pela enésima vez Siri verificava o arreio e os sacos automaticamente. Não sabia o que dizer. Estava adiando para falar algo. Foi um prazer hospedá-la aqui, antecipou. De verdade. Passe bem, bruxinha. Passe bem, eremita. Obrigada por tudo. Já estava na cela, pronta para apressar Kelpie, quando ele se aproximou e segurou sua mão. Fique, Siri. Espere o inverno passar, chegarei ao lago antes do frio, e depois, se for do jeito que você falou, nada importará. Voltarei pelo teleportal para Taned, para a escola em Aretusa, para a senhora Rita, Visogota. Já se passou muito tempo. A Torre da Andorinha é uma lenda. Lembre-se, é só uma lenda. Eu também sou apenas uma lenda, e disse com amargura. Desde o nascimento. Zirael, a Andorinha, a criança surpresa. A escolhida. A criança do destino. A criança do sangue antigo. Vou lá, Visogota. Passe bem, Siri. A taberna localizada na encruzilhada depois do lugarejo estava vazia. Cipriano Fripp Jr. e seus 3 companheiros proibiram os locais de entrar lá e mandavam embora os que estavam de passagem. No entanto, eles próprios comiam e bebiam lá o dia todo, sentados no local esfumaçado e sombrio, que fedia como fedem as tabernas no inverno, quando não se abrem nem as janelas, nem as portas, odor de suor, gato, ratos, meiões, madeira de pinheiro, peido, gordura, queimado e roupa úmida. Que merda de vida! Repetiu o gemeriano e os Janovites pela 100ª vez, acenando com a mão para as empregadas trazerem vodka. Que se dane esse coruja, já que nos mandou ficar neste buraco fodido. Eu preferia andar com a patrulha pelas florestas. Você é burro, respondeu D. de Vargas. Lá fora está um frio do cacete. Eu prefiro ficar no calor. É? Junto de uma moça. Deu um tapa nas nádegas de uma das empregadas. A moça esganiçou, embora de forma não muito convincente, e com nítida indiferença. Na verdade, era um pouco tola. O trabalho na taberna lhe ensinara apenas uma coisa, que quando dão um tapa ou beliscão, convém esganiçar. Cipriano Fripp e sua companhia assediaram as 2 empregadas já no 2º dia após a chegada. O dono da taberna ficou com medo de protestar e as moças eram tolas demais para pensar em protestos. A vida lhes ensinara que, quando uma moça protesta, batem nela. Por isso era mais razoável esperar até que se entediassem. Digo-vos que essa tal de falca se acabou em algum lugar nas florestas. O entediado Rispátula Point retomou mais um tema padrão das tediosas conversas noturnas. Eu vi Selene cortar seu rosto com o Orion e o sangue jorrar feito chafariz. Digo-vos que ela não poderia sair viva. Coruja não conseguiu matá-la, afirmou Yus. Janovites mal conseguiu acertá-la com o Orion. É verdade que dilacerou seu rosto, eu vi. Mas isso a impediu de ultrapassar o portão da vila? Caiu do cavalo? Nada disso. E nós, depois, medimos a altura do portão. Tinha exatamente 7 pés e 2 polegadas. E aí, ela conseguiu pular. E pular bem. A gente não conseguiria enfiar uma lâmina entre a cela e sua bunda. Sangue jorrou a cântaros, se protestou Rispátula Point. Foi cavalgando, digo-vos, cavalgando, e depois caiu e acabou-se em alguma cova. Os lobos e os pássaros comeram os restos, as martas terminaram a obra, e as formigas limparam os vestígios. Acabou-se, Deireade. Por isso, digo-vos, estamos aqui de graça, sentados, gastando dinheiro em bebida. Nosso próprio dinheiro, porque ainda nem recebemos o soldo. É impossível que não haja nenhum vestígio, nem sequer um sinal do cadáver, falou D. de Vargas com convicção. Sempre fica algo, a cabeça, o quadril, um osso mais grosso. Riense, esse feiticeiro, finalmente achará os restos de falca. Assim se encerrará o assunto. E pode ser que nos botem para ralar, e então nos lembraremos com prazer desta preguiça e deste chiqueiro imundo. Cipriano Fripp Jr. lançou um olhar entediado para as paredes da taberna, cujos pregos e manchas já conhecia de cor, e essa aguardente de merda. E essas 2 aí que fedem a cebola e que, quando você fornica com elas, ficam deitadas que nem bezerros olhando para o teto e limpando os restos de comida dos dentes.
Tudo é melhor que este tédio, sentenciou Yusjanovitz. Dá vontade de chorar. Façamos algo, qualquer coisa. Vamos queimar a vila, que tal? A porta crepitou. O som foi tão incomum que os 4 levantaram-se num instante. Saia daqui, berrou Dede Vargas. Saia daqui, vagabundo. Mendigo. Fedorento. Saia daqui para fora. Deixe estar, o entediado Fripp acenou com a mão. Você não está vendo que ele traz gaitas? É apenas um mendigo andarilho, talvez um velho soldado que ganha o pão tocando e cantando nas tabernas. Está frio e chove lá fora. Deixa ficar, mas que fique longe de nós. E Yusjanovitz apontou para o andarilho, o lugar onde tinha que se sentar. Senão seremos infestados por pulgas. Vejo daqui o tamanho delas. Alguém poderia pensar que não são pulgas, mas tartarugas. Traga-lhe, patrão, alguma comida quente. Fripp Jr. acenou, de forma autoritária, com a cabeça. E aguardente para nós. O andarilho tirou da cabeça um grande gorro de pele e espalhou, majestosamente, o fedor em sua volta. Agradeço, excelentíssimos senhores, falou, pois hoje é a noite de Salvini, noite de festejos. Numa ocasião assim não se deve deixar ninguém tomar chuva ou passar frio. Numa ocasião assim deve-se compartilhar, verdade. Rispátula Point bateu a palma da mão contra a testa. Ora, hoje é a noite de Salvini. É o fim de outubro. É a noite da magia. O andarilho sorveu a aguada sopa que lhe trouxeram. É a noite das assombrações e dos fantasmas. Pois é, disse Yusjanovitz. Prestem atenção. Que lá vem uma história da carochinha. Que conte, então, bocejou Dede Vargas. Qualquer coisa é melhor que este tédio. Salvini, repetiu Cipriano Fripp Jr., soturno. Já se passaram 5 semanas desde os acontecimentos em Unicorn. E 2 semanas desde que estamos plantados aqui. 2 semanas. Salvini. A noite dos assombros. O andarilho lambeu a colher, tirou algo de dentro da tigela e comeu. É a noite dos feitiços e dos fantasmas. Não falei. Yusjanovitz abriu a boca num largo sorriso, deixando seus dentes à mostra. O andarilho vai contar uma história. O andarilho endireitou-se, coçou-se e soluçou. A noite de Salvini começou com ênfase. A última noite antes da lua nova de novembro. Para os elfos, é a última noite do ano velho. Quando o novo dia raiar, já é ano novo para os elfos. Existe, portanto, o costume élfico de na noite de Salvini acender todos os fogos na casa e nas cercanias com uma única tocha e guardar o resto dela até maio para acender também o fogo de Beleten. Dessa maneira, dizem, garante-se a prosperidade. Assim fazem os elfos e alguns humanos para proteger-se dos espíritos malignos. Espíritos. Bufouius. Ouçam só o que esse tolo diz. É a noite de Salvini. Falou o andarilho com uma voz comovida. Numa noite como esta os espíritos vagam pelo mundo. Os espíritos dos mortos batem as janelas, gemendo, pedindo para entrar. É preciso dar-lhes mel e trigo sarraceno, e respingar tudo com vodka. Eu prefiro respingar vodka em minha própria garganta. Rispátula Point soltou uma gargalhada. E esses seus espíritos, seu velho, podem me chupar aqui, ó. Ei, senhor, não zombe dos espíritos, eles são vingativos, podem ouvir. Hoje é a noite de Salvini, a noite das assombrações e da feitiçaria. Prestem atenção, estão ouvindo algo bater e sussurrar? São os mortos vindos do além, querem entrar nas casas para aquecer-se ao fogo e comer à vontade. Ali nos campos abertos e nas florestas cheias de árvores nuas, dança o vento e o frio. Os espíritos, coitados, estão com frio, vão para as casas atraídos pelo fogo e calor. Não se esqueçam de deixar comida numa vasilha na soleira da porta ou em algum lugar do quintal, pois se os espíritos não acharem nada ali, após a meia-noite entrarão na casa para procurar credo. Sussurrou em voz alta uma das empregadas e logo soltou um grito, pois Fripp deu um beliscão em sua bunda. O papo não está nada mal, disse, mas ainda falta muito para ser bom mesmo. Patrão, encha a caneca do velho com cerveja quente, pode ser que o papo esquente também. Uma história de assombração só é boa, rapazes, quando se consegue pegar as garotas sem que elas se deem conta. Os homens caíram na gargalhada, e as 2 moças soltaram um grito. Estavam testando a atenção delas. O andarilho tomava a cerveja quente, sorvendo alto e arrotando. Só não fique embriagado e não durma aqui, avisou Dede Vargas em tom ameaçador. Não está aqui para beber de graça. Conte histórias, cante, toque a gaita. Queremos alegria. O andarilho abriu a boca, na qual o único dente alvejava feito um farol na escuridão. Senhores, pois hoje é Salvini. Que música, que sons, não se pode. A música de Salvini é esse vento lá fora. É o uivo dos lobisomens e vampiros, os gemidos e as lamúrias das mamunas, o ranger dos dentes dos ghouls.
Bianchi uiva e grita, e quem ouvir sua lamentação está destinado a uma morte próxima. Todos os espíritos malignos deixam seus esconderijos, as bruxas partem para seu último sabá antes do inverno. Salvine é a noite dos demônios, dos assombros e das alucinações. Não saiam para a mata, pois o espírito da floresta os estraçalhará. Não passem pelo cemitério, pois o cadáver os pegará. É melhor nem sair de casa e para maior segurança enfiar uma faca nova de ferro na soleira da porta. Só assim o mal não se atreverá a atravessá-la. Quanto às mulheres, precisam manter-se atentas e guardar as crianças, pois na noite de Salvine uma fada, ou as carpideiras podem roubá-las e deixar um trasgo asqueroso em troca. E as grávidas é melhor que não saiam de casa, pois a Noknitsa, a bruxa da noite, pode enfeitiçar o feto no ventre. No lugar da criança nascerá uma estrige com dentes de ferro, credo. Com dentes de ferro. Primeiro morderá o peito materno. Depois, morderá suas mãos. Morderá o rosto. Nossa, me deu fome, pegue este osso, ainda resta nele alguma carne. Os velhos não deveriam comer mais que isso, pois podem ficar cheios demais e bater as botas. Moça, traga mais cerveja para ele. Ei, velho, conte-nos mais sobre os fantasmas. Salvine, meus senhores, é a última noite em que os demônios podem folgar um pouco. Depois o frio tira suas forças, eles descem até o abismo, debaixo da terra, de onde não saem durante todo o inverno. Por isso, de Salvine a fevereiro, até a festa em Bael, é a melhor época para visitar os lugares assombrados, à procura de tesouros. Por exemplo, se alguém cavar num túmulo de um vit na época do calor, o vit com certeza acordará, levantará com raiva, e comerá o caçador de tesouros. E na época entre Salvine e Imbael pode cavar o quanto quiser, pois o vit estará hibernando, feito um urso. Ora, papo furado, sapo velho. É verdade, juro, meus senhores. A mágica noite de Salvine é horripilante, mas é a melhor época para adivinhações e profecias. Nessa noite vale a pena consultar a cabala, fazer adivinhas a partir de ossos, mãos, galo branco, cebola, queijo, vísceras de coelho, de um morcego podre. Fiquem quietos. A noite de Salvine, a noite dos assombros e dos demônios. É melhor ficar em casa com toda a família, em volta do fogareiro, com toda a família, repetiu Cipriano Fripp, e de repente, deixou os ferinos dentes à mostra num largo sorriso lançado em direção aos camaradas. Com toda a família. Percebem? Com aquela que, há uma semana, se esconde de nós entre o mato. Ah! Filha do ferreiro, disse Yus Janovitz, a gatinha de cabelos dourados. Você é esperto, Fripp. Hoje podemos pegá-la em casa. E aí, rapazes? Vamos passar pela casa do ferreiro? Só se for neste exato momento. De Vargas espreguiçou-se com força. Digo-vos, vejo-a diante de mim, essa filha do ferreiro, andando pela vila, seu peitinho saltitando, a bundinha rebolando. Era para tê-la agarrado naquela hora, sem demora, mas por causa de Dacre Silifan, burocrata de merda. Mas agora Silifan não está aqui e a filha do ferreiro está em casa. À nossa espera. Nesta vila já dilaceramos o alcaide com uma piqueta. Rispat franziu o senho. Estraçalhamos o safado que foi ajudá-lo. Precisamos de mais cadáveres. O ferreiro e seus filhos são uns fortões. Não conseguiremos pegá-los só com ameaças. Será preciso mutilar, e encerrou Fripp com calma. Mutilar só um pouquinho, mais nada. Matem a cerveja e aprontem-se para ir à vila. Vamos organizar nosso próprio Salvine. Vestiremos os casacos de pele de carneiro às avessas, entraremos na vila berrando e uivando, os filhos da mãe pensarão que somos demônios ou vits. Traremos a filha do ferreiro para cá, para o albergue, ou vamos nos divertir à moda de Meriana, na frente da família? Uma coisa não exclui a outra. Fripp Jr. olhou para a noite pela membrana da janela. Porra, que vendaval se levantou agora. Os choupos estão se inclinando até o chão. Ei, falou o andarilho entre goladas de cerveja. Não é o vento, senhores, não é o vendaval. São as bruxas que vão voando com as pernas escarranchadas nas vassouras, e algumas vão em cima de morteiros e almofarizes, apagando os rastros atrás de si com as vassouras. Não se sabe quando uma delas vai cruzar seu caminho na floresta ou chegar por trás despercebida, não se sabe quando vai assaltá-lo. Seus dentes são assim, ó. Vá assustar as crianças com as bruxas, velho. Não fale, senhor, na hora ruim, pois vou lhe dizer ainda que as bruxas mais perigosas são as condessas e duquesas, do estamento das bruxas, pois elas não andam de vassouras, nem de almofarizes, nem morteiros, não. Elas galopam em seus gatos negros. Risos ecoaram pelo recinto. É verdade, pois na noite de Salvine, nessa única noite do ano, os gatos das bruxas transformam-se em éguas, negras como breu.
E pobre de quem na noite negra como mortalha ouvir as batidas de cascos, e vir uma bruxa montando uma égua negra. Quem cruzar com uma bruxa assim não fugirá da morte. Ela o rodará como o vento roda a folhagem e levará para o além. Terminará a história quando voltarmos. Mas pense numa história boa, maldito andarilho, prepare a gaita. Quando voltarmos faremos uma festa. Vamos dançar e rodar a filha do ferreiro. O que você tem, Rispato? Rispato Lapointe, que saíra à varanda da frente para aliviar a bexiga, voltou correndo e seu rosto estava pálido como a neve. Gesticulava vigorosamente apontando para a porta. Não deu tempo de proferir nenhuma palavra. Tampouco foi preciso. Do pátio ressoou o relincho de um cavalo. Uma égua negra, disse Fripp com a cara quase colada às membranas da janela. A mesma égua negra. É ela. A bruxa? Falca, seu burro. É seu vulto. Rispato deu um inspiro profundo. É um demônio. É impossível ela ter sobrevivido. Morreu e voltou como uma assombração. Na noite de Salvini, chegará na noite negra como mortalha, balbuciou o andarilho, apertando a caneca vazia à barriga. E quem cruzar com ela não fugirá da morte. Armas, peguem as armas, falou Fripp com fervor. Rápido! Fiquem dos dois lados da porta. Não estão entendendo? Temos sorte. Falca não sabe que estamos aqui. Veio para se aquecer, pois o frio e a fome a tiraram do esconderijo. E caiu diretamente em nossas mãos. Coruja e Riense nos cobrirão de ouro. Peguem as armas. A porta rangeu. O andarilho debruçou-se sobre o tampo da mesa, semicerrou. Os olhos. Enxergava mal, tinha olhos arruinados pelo tempo, por conjuntivite crônica e glaucoma. Além disso, o interior da taberna era escuro e esfumaçado, portanto o andarilho mal enxergava o vulto esbelto que entrou na sala pelo saguão, vestido de gibão de peles de ratos almiscarados, com capuz e um cachecol que cobria seu rosto. Contudo, o andarilho ouvia bem. Ouviu um grito baixo de uma das empregadas, a batida dos tamancos da outra, os palavrões do taberneiro proferidos em voz baixa. Ouviu o ranger das espadas nas bainhas. E a voz baixa feroz de Cipriano Fripp. Finalmente a pegamos, Falca. Você não nos esperava aqui, não é? Esperava, sim, ouviu o andarilho. E tremeu ao ouvir essa voz. Viu o movimento executado pelo esbelto vulto. E ouviu um suspiro de terror, o grito abafado de uma das moças. Não conseguia ver que a moça chamada Falca tirara o capuz e o cachecol. Não conseguia ver o rosto terrivelmente mutilado. E os olhos pintados com tinta de carvão e gordura, olhos que pareciam de demônio. Não sou Falca, disse a menina. O andarilho viu mais um movimento rápido. Turvo. Viu algo flamejar na luz das lamparinas. Sou Siri de Cair Mollen. Sou bruxa. Vim aqui para matar. O andarilho, que vira muitas brigas de taberna em sua vida, tinha um método para evitar ferimentos. Enfiou-se debaixo da mesa, encolheu-se e agarrou-se com força às pernas da mesa. Dessa posição, obviamente, não poderia ver nada. Nem queria ver. Agarrava a mesa que se deslocava pela sala junto com outros móveis, por entre batidas, estalos, estouros, estrondo de botas pesadas, palavrões, gritos, gemidos e zunido de aço. A empregada berrava terrivelmente, sem parar. Alguém caiu em cima de uma mesa, deslocando o móvel com o andarilho agarrado a ela, e desabou ao seu lado, no chão. O andarilho berrou, pois sentiu sangue quente respingar. Desde Vargas, aquele que queria expulsá-lo logo no início, o andarilho reconheceu-o pelos botões de latão no gibão, esganiçava de um jeito horrível, sacudia-se, jorrava sangue, agitava-os braços, batendo em tudo à sua volta. Um dos golpes descontrolados atingiu-o. Andarilho diretamente no olho, e ele deixou de ver de vez. A empregada que só berrava engasgou-se, calou-se, inspirou um pouco de ar e recomeçou os berros, num tom mais alto. Alguém desabou no chão com estrondo, e mais sangue jorrou sobre as tábuas de pinheiro recém-lavadas. O andarilho não reconheceu que a pessoa que morria agora era Rispato Lapointe, atingido pela espada de Siri no pescoço. Não viu Siri executar uma pirueta diante dos olhos de Fripp e Janovitz, passar por seu bloqueio feito vulto ou fumaça. Janovitz esquivou-se e saltou por trás dela num movimento brusco, suave, felino. Era um esgrimista experiente. Apoiando-se firmemente no pé direito, deu um golpe com uma longa, estendida prima, apontando para o rosto da menina, diretamente em sua horrenda cicatriz. Tinha que acertar. Não acertou. Não deu tempo de proteger-se. Cortou-o ao acaso de perto, com as duas mãos, no peito e na barriga. E logo em seguida, saltou para trás, girou, esquivando-se do golpe de Fripp. Cortou Janovitz, que estava curvado, bem no pescoço. Janovitz bateu a testa contra a mesa. Fripp saltou por cima da mesa e do cadáver, e lançou a espada num golpe poderoso.
Ciri se defendeu, executou uma pirueta e cortou-o no flanco, sobre o quadril. Fripp cambaleou, desabou por cima da mesa, e quando estava tentando se equilibrar, involuntariamente estendeu o braço diante dele. Quando apoiou a mão sobre o tampo, Ciri a cortou num golpe rápido. Fripp levantou o cotoco do qual jorrava sangue, olhou para ele estarrecido e logo em seguida para a mão, que ainda estava em cima da mesa, e de súbito desabou, sentou-se no chão com tudo, como se tivesse escorregado em sabão. Sentado, berrou e depois soltou um uivo selvagem, alto, prolongado. O andarilho ensanguentado, encolhido debaixo da mesa, ouviu ressoar e estender-se por um instante um dueto demoníaco. A moça com um berro monótono, e o uivo espasmódico de Fripp. A moça foi a primeira a calar-se, terminando o grito com um grasnar desumano, soluçante. Fripp simplesmente silenciou. Mãe, disse de repente com bastante clareza e conscientemente. Mamãe, como assim? Como? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Está morrendo, falou a moça mutilada. O andarilho ficou arrepiado, e o restante do cabelo que ainda tinha ficou todo eriçado. Para parar o ranger dos dentes, apertou-os na manga do roupão. Cipriano Fripp Jr. soltou a voz, emitindo um som de quem estava engolindo algo com dificuldade. Depois, não emitiu mais nenhum barulho. Nenhum. Um silêncio profundo envolveu o local. O que você fez? Gemeu baixinho o taberneiro. O que você fez, moça? Sou bruxa. Mato monstros. Vão nos enforcar. Queimarão a vila e a taberna. Eu mato monstros, repetiu, e em sua voz ressoou algo que parecia de surpresa, ou hesitação, incerteza. O taberneiro gemeu, lamentou, e caiu em prantos. Ó! Andarilho saiu debaixo da mesa lentamente, afastando-se do cadáver de Dede Vargas e de seu rosto asqueroso dilacerado. Você cavalga numa égua negra, balbuciou, numa noite negra que nem a mortalha. Apaga seus rastros. A menina virou-se, olhou para ele. Já conseguira cobrir o rosto com o cachecol por cima do qual apareciam seus demoníacos olhos pintados com negros círculos. Quem cruzar consigo, balbuciou o andarilho, não fugirá da morte. Pois você própria é a morte. A moça o fitava com um olhar prolongado e um tanto indiferente. Você tem razão, disse por fim. Em algum lugar no meio dos pântanos, longe, mas muito mais próximo do que antes, mais uma vez ressoou o ganir lamuriante de Beanchi. Visogota estava prostrado no chão, caíra ao se levantar da cama. Concluiu, apavorado, que não conseguia se erguer. Seu coração se debatia, subia até a garganta, sufocava. Já sabia qual era a morte anunciada pelo grito da assombração élfica. A vida era bela, pensou. Apesar de tudo. Deuses, suspirou. Não acredito em vocês, mas se por acaso existirem. De súbito uma terrível dor explodiu em seu peito, atrás do externo. Em algum lugar no meio dos pântanos, longe, mas muito mais próximo do que antes, Beanchi ganiu ferozmente pela terceira vez. Se existem, protejam a bruxa em seu caminho.